Aí imediatamente eu tive o convite para ir para o ProSaúde, para assumir também a coordenação. Ali eu era, na época tinha diretor, eu era o coordenador geral, o segundo no quarto comando. Ele teve de se afastar por questões aí políticas para concorrer, e eu assumi durante a pandemia, no dia 1º de abril de 2021, Puxa. 2020. 1º de abril de 2020 eu assumi daí a direção de todo o ProSaúde daí, durante toda a pandemia. E ficou lá até agora? Até agora. Continua no ProSaúde? Continuo gestando o ProSaúde. E já vai para a terceira administração, então? Não, segunda. Eu digo que eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 prefeitos, por isso, né? Eu tive o Clayton, Pedroso e Fabiano. Agora, porque o Clayton teve aquele período de afastamento, saiu e sofreu impeachment, né? Sim. Era o Clayton no meu início, foi o Pedroso durante e em seguida continuou. E como é que tu está vendo, já que estamos falando de 3 prefeitos, como tu vê a política em Farroupilha hoje? Sabe que eu vejo a política hoje em Farroupilha, ela está menos... eu vejo menos interesse. Né? Eu vou dizer assim, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, 8 anos, tu via assim uma disputa para selecionar, para chegar em nomes para concorrer. Então tinha várias as plenárias que tinham, né, essas questões de discutir antes quais nomes vão ser postos à disposição, quantos temos então que poderiam ser ou que poderiam estar. Isso, na minha opinião, diminuiu muito, perdemos muito. Mas eu vejo o contrário, desculpa te interromper, mas eu vejo assim, eu não lembro de tantas possibilidades de candidatos saírem candidatos, tantos pré-candidatos saírem candidatos, como desta vez. Eu tenho escutado aí mais de 10 pessoas se colocando à disposição, nem sei de que partido são, porque virou uma salada de fruta. Hoje o cara está num partido, amanhã está outro, nós vamos falar mais adiante sobre isso também. Mas assim, eu fiquei impressionado, pessoas que eu nunca imaginei que fosse se colocar à disposição para administrar um município, quando que a reforma tributária piorou a situação dos prefeitos. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso. É que essa prática de ampliar o número de partidos, de fracionar os partidos, foi uma prática adotada em 2016, no governo do Clayton. Até então, nós tínhamos menos partidos no município, hoje nós temos muitos. Então, dali, se tu for analisar, o PDT se fracionou em outros partidos, o próprio PT, o MDB, PP, enfim, esses partidos que eram 5 ou 6 siglas, né, eles foram se dissipando até formarem siglas maiores. Isso passa por um processo do quê? De tentar purificar ou limpar alguma marca que pode ter deixado, né? Então tu pega um partido que tem uma certa antipatia num ponto, né? Forma outro partido logo do lado, com uma ideologia muito semelhante e reforma ele, coloca as mesmas figuras com uma outra sigla, porque a marca da população, que aí é um ponto que me deixa triste, está na sigla, não está no representante. A maioria da população entende que o partido é corrupto. É o mesmo que eu dizer que o meu carro atropela um carro e não sou eu dirigindo que atropelo. Né? Então é evidente, se eu me envolver num acidente, quem se envolveu foi o Clayton, não foi o meu carro. É o que eu penso dos partidos. Essa é uma falha que eu acho do sistema, né? Que é uma questão que aí entra na questão da área de educação. É preciso mais aproximação, é preciso que a política seja mais clara, mais transparente, que demonstre o seu propósito, porque senão a população, evidentemente, ela fica à parte da situação, né? Não entende bem o processo e é evidente que não vai saber se posicionar também. O que a gente percebe é que, se tu for fazer uma pesquisa hoje, vai aparecer voto para 10 pessoas diferentes. Isso é a verdade. Só que também já estão, através dessas pesquisas, surgindo potenciais vencedores disso aí, dessa próxima eleição. Tu acha que vai ter a situação do jeito que está com esses partidos que estão aí? Agora houve trocas e a oposição vai finalmente fazer uma frente única para encarar a situação? Eu acho que essa política de marketing, nós saímos da política de varejo, na minha opinião. Tá? Política de varejo é que nós tínhamos há pouco tempo atrás, que era, se tu me der, eu te devolvo, né? Então me dá tal coisa que eu te dou tal coisa, me dá um carro de brita que eu te dou um voto. Né? Varejista, que eu também não concordo. Essa política agora de receita mágica e milagrosa também não concordo. Então viemos com aquela mística de que esse é o nome Salvador. E essa prática vem de governo federal. Já vem de o Salvador, usando a expressão Messias, que combinava, por incrível que pareça, foi uma coisa que casou ali, né? Então, Messias era o nome do candidato e ainda tinha essa questão de ser o Salvador. Então, essa mística se espalhou. Eu acho que foi um processo muito viral no Brasil como um todo e até em nível mundial, em função do Trump e de outras lideranças que foram assumindo. Para falar em município, aqui aconteceu semelhante. Tu criou a ideia de que alguém, onde colocava a mão, transformava, ou melhor, inovava.
fazia daquilo algo melhor. E essa prática foi adotada e todos esperavam, então, um toque de mágica na questão da administração municipal. Entendo que, percebendo que a realidade não é essa, e o cenário se confirmou no que nós já sabíamos, ninguém aqui consegue fazer mágica. Né? Então não tem esse dom. A população percebe agora, eu vou concluir em seguida, né? A população percebendo agora que não existe essa mística, essa mágica, eu acho que vai começar a pender novamente para aquela questão de ter certeza, de trabalhar com certo, não é no duvidoso, acho que parar de sonhar um pouco e trabalhar com o que nós temos. Mas eu estou em Farroupilha desde 94 e eu consigo observar a diferença entre uma administração e outra ao longo do tempo. Mesmo que eu não esteja lá na prefeitura, nunca frequento esse ambiente da prefeitura, mas estive lá pouquíssimas vezes. Mas a gente percebe de uma administração para outra uma grande diferença. Você não nota a diferença entre essa administração e a administração passada? Quais são as diferenças principais que você nota? Eu noto essa administração com uma liderança mais... menos tátil, assim, não é tão tangível essa liderança, né? Eu acho que eles têm a liderança hoje de um prefeito que vem com um marketing, né, muito grande, muito forte de marketing, mas não tem a aproximação. Eu não acredito que a política, ou qualquer empresa, tu também como empresário sabe, que nada acontece por inércia. Né? Se está em movimento, a tendência é continuar naquele movimento. Não, é preciso a participação, é preciso que isso esteja presente, é preciso que tenha um acompanhamento. Então eu acho que isso se perdeu muito em Farroupilha. Outras administrações, sim, eu acho que também falharam. Eu acho que o recurso que hoje tem o município para trabalhar é muito grande. Nós falamos em quase R$500 bilhão, é muito dinheiro no último orçamento agora para 2024. Vínhamos de 8 anos atrás com 200, ele dobrou em questão de 8 anos. Se você olhar, só para seguir um pouquinho nessa pauta, se você olhar as obras que foram feitas nos últimos, eu percebi que o Clayton, teve um bom desempenho em questão de obras. Fez diversas coisas, até quando estava o Pedroso ali, foram feitos assaltamentos e tal. Mas você não acha que esta administração visualizou mais coisas, ou seja, talvez tenha mostrado melhor? Porque não basta a gente fazer, tem que fazer e mostrar. E me parece que tem tanta coisa bonita acontecendo em Farroupilha, você não vê isso? Vejo, por isso que eu falo na questão do marketing. É um governo que trabalha muito na questão de imagem, é um governo de mídia. Mas se você não faz, não tem o que mostrar. Exatamente. Eu penso dessa forma. Eu acredito que sim, falhas do governo anterior, penso bem nessa direção. Acredito que hoje o governo pensou em transformar Farroupilha em um ponto turístico. Okay. Na minha opinião, isso não é algo de 20 anos, é algo de 30. Eu acho que não é de 10, nem de 4, muito menos de 4. É 30 anos para se conseguir construir algo nesse porte aí, nem penso em Gramado, penso em Bento. Tá? Gramado acho que seria algo até mais fora do nosso alcance. Mas pensar em Bento, é algo para muito tempo. Quando tu começa a pensar nas obras, tu visualiza todas as obras aonde, no entorno de onde existe o maior passeio, a maior concentração de pessoas. Essa foi a falha do governo anterior, ou o acerto. O governo anterior, ele contemplou o âmbito geral da população e do município. Levou asfalto onde não tinha, tanto que foi o governo que mais fez asfalto na história, duvido que alguém vai bater, porque foi muito asfalto mesmo. Se tu vai questionar a qualidade, também posso questionar que eu acredito que teve algumas situações que poderiam ser melhor trabalhadas. Acho que não adianta tu fazer de qualquer forma, tem que fazer de uma forma duradoura, pensando também a longo prazo. Mas enfim, o governo atual pensou em fazer o quê? Deixar exatamente bonito. Tanto que tiveram questões envolvendo enfeites de Natal, enfeites de Páscoa, enfeites... Então são muitos enfeites, eu até costumava dizer, não adianta tu chegar num posto de saúde com os tênis limpos, porque tinha asfalto, mas não ter médico para atender. Então é melhor chegar com o tênis embarrado e ter um médico lá para te atender. Né? Então essa para mim foi a falha. Faltou prioridade no governo. Se a prioridade do governo atual era deixar a cidade bonita, o centro da cidade bonito, conseguiram. Mas se a prioridade era fazer um pouco em cada lugar, não funciona.